Por que a gente é o filho pródigo mais chateado que o filho pródigo que foi? Talvez a gente, como evangélicos, está sendo o filho que ficou, bom, conservador, que nunca pecou, mas também não conhece o pai, está perdido dentro. E não se alegra que o pai perdoa o filho que volta. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje a gente vai tratar sobre a questão da presença do mal. A presença do mal no mundo não é a ausência do bem, é a negligência dos homens que nasceram de novo. Todo o mal no mundo é consequência de uma ausência. Por isso Deus é Pai, por isso Jesus é homem, por isso a igreja é a agência espiritual e social de Deus no mundo, né? Ele é o marido, ela é a esposa, e essa unidade faz com que haja medicina no mundo, cura no mundo. Então a gente sempre fica buscando transformações na política, no campo das ideias, no debate público, em leis, em homens, em políticos, tudo passageiro. E a gente não entende o cerne do problema. O cerne do problema é a masculinidade. O homem é o problema porque ele foi criado por Deus para ser a solução. Eu gravei essa semana um vídeo assim que é politicamente incorreto, não está na moda, mulher nenhuma quer ouvir, feminista muito menos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo, o apóstolo Paulo dizendo sobre a submissão da mulher ao homem. O homem não foi feito para a mulher, mas a mulher foi feita para o homem. Mais à frente ele diz, mas o homem nasce da mulher, tudo procede de Deus. Ali ele estava querendo colocar o homem na governança do seu mandato e a mulher reativa a esse propósito, sempre foi. Então o mundo está em desordem desde o Éden, é ali. Onde o homem abre mão de sua governança e ali começa tudo a degringolar. Então toda a presença do mal é a ausência desse homem desde o jardim. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, e o mal vai se avolumando em todas as áreas da existência humana. E hoje o feminismo é uma afirmação do nosso fracasso como homens. Hoje em Brasília o cara foi preso porque passou a mão no bumbum de uma mulher no parque, andando, sabe? O cara sai de casa para ir lá, malhar, caminhar no parque. E nesse processo de sair de casa para malhar, ele vai preso. É igual Caim, sair de casa para ofertar a Deus e mata o irmão. Como que alguém pode ir de um culto a um homicídio? Como que alguém pode ir de um treinamento físico à cadeia? Olha, seu marido está preso. Não, mas ele saiu de casa para andar no parque. Ele saiu de casa lá para malhar. Não, ele está na cadeia aqui que ele passou a mão na bunda da mulher. Eu sempre pontuo isso. Um comportamento como esse não existe sem a pornografia. Esse cara está monstrificado, cauterizado em todos os níveis da existência dele por causa do pornô. Então ele não consegue ver nada real. Tudo é uma fotografia, tudo é um holograma. Então essa mulher, para ele, é uma fotografia ou uma cena que ele vai capturar para o seu momento de masturbação. Seu momento de autodestruição. Abuso sexual, eu sempre pontuo isso. Nem todo aquele que consome pornografia é um abusador, mas todo abusador começou na pornografia. E só vai para o abuso porque os outros níveis cauterizaram. Quando alguém diz assim, olha, a ciência comprova que há um vício agora em pornografia é um vício. Ou o cara que está dependente da pornografia vem se vitimizar. Mas eu já vou adiantando, onde tem um homem vitimista nunca haverá transformação. Deus odeia isso.
Deus odeia que o homem se auto-justifique, fique com autocomiseração, com autopiedade. Não, porque ele deu responsabilidade para nós e ele não quer o homem na defensiva. Ele quer o homem como o rei Davi, que erra, é homem para pecar, mas é homem para se arrepender. Fui eu. Agora o cara fala, tem um dó de mim, a ciência está falando que é um vício. Não, você não tem um vício no pornô. Você tem um vício na endorfina, que é liberada. Por isso vai cauterizando. Que é igual droga. O cara não está viciado na pedra, no elemento em si. O cara está viciado organicamente pela liberação. Por exemplo, você tem um orgasmo. É como se dizem a pedra do crack multiplicasse isso por 1000. Então imagina um orgasmo a 1000. Isso é o que a droga faz. Então o cara não está viciado na droga. O cara está viciado na liberação química do prazer de relaxamento que isso causa a ele. E torna ele um viciado. Isso é o sexo para o homem. Isso é a pornografia para o homem. Tira você do básico, do pornô, homem e mulher, e pode tornar você um monstro um dia. Em janeiro desse ano, o pai matou o bebê dele, recém-nascido, 27 dias, violentando o próprio filho. Ninguém faz isso em sã consciência. Então nós somos o problema do mundo. Em todas as áreas da vida, nós homens somos. Adivinha por quê? Porque somos a solução. Fomos criados para isso. Quando se fala em submissão e a mulher não quer ouvir, é porque ela conhece o homem disfuncional. Mas Jesus não é um homem disfuncional. Quem aqui tem problema de adorar Jesus? Que mulher tem problema de vir para a igreja adorar Jesus? Adora, chora, dizima. Então o problema da mulher não é o homem, nem muito menos a submissão. O problema da mulher é quem é esse homem que está me pedindo submissão. Porque para pedir submissão tem que ter missão. E para ter missão tem que ter identidade. Qual a tua missão? Qual a tua identidade? Para onde está conduzindo a tua vida? Para onde tu está conduzindo a tua sexualidade, teu caráter, tua vida financeira, teu casamento, teu ministério? Então você não pode pedir respeito se ainda não é digno dele. Você não pode pedir submissão sem missão. Quando Jesus chama a nós como igreja ao arrependimento, ele está no caminho. Melhor, ele é o caminho. Então ele nos convida para ele. Ele nos convida para o propósito que ele já assumiu como homem, como redentor. Então nós somos fracassados e meninos ainda. E pior, às vezes menino em corpo de 40 anos. Menino com barba. Homem nino. Impondo como se fosse, eu mando, eu sou o macho. E daí, cara? Clodovil era mais macho que muitos de nós, sendo gay. Ou você só é macho mesmo. O brabão, sabe? O cara, como eu sempre digo, que tem 5 quilos de Bilal, né? Que se acha o Superman da sexualidade, sabe? Bate no joelho assim, sabe? Ele vai andando, tem 3 pernas. Aí ele se acha o invencível. Talvez você é o machão. Mas ser macho ainda não é ser homem. Porque ser macho é o início da conversa. Ser macho é a primeira série da masculinidade. Ser homem é outra conversa. Para ser homem, você precisa desenvolver muitos outros atributos, características, qualidades. Não é ser o machão. Então a presença do mal não é a ausência do bem, é a nossa ausência. Porque quem não fala quando deveria, peca como quem está fazendo mal. A Bíblia diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque a gente sempre pensa nos pecados ativos, né? Mas a gente não consegue mensurar os pecados de omissão. Sou eu o corpo de Cristo. Olha o problema aqui. Deixa eu começar a desafiar você. Seu Deus não tem movimentação sem ti.
Isso aqui, para teólogo, eles quase dão um infarto, mas é o que Paulo disse. Vós sois individualmente membros do corpo de Cristo e coletivamente gerando esse mover redentivo de Deus na terra. Pergunta de 1 milhão. Se Jesus é cabeça e esse cabeça é espiritual, eu só posso concluir que a parte visível e física desse Deus sou eu e você. Ou seja, se ninguém fizer, não vai ser feito. Se você não dizimar, quem vai? Se você não evangelizar, quem vai? Se você não amar, se você não perdoar, se você não confrontar, se você não profetizar contra a corrupção de um país, se você não denunciar o pecado, quem vai? Quem vai cuidar do órfão, da viúva? Ó Deus, não, ele está dizendo, eu tenho um corpo. Mas sabe o que a gente está fazendo com esse corpo? Se masturbando enquanto as pessoas morrem. Tendo prazer fora do propósito, tendo prazer fora do que Deus chama de aliança, como está lá em Provérbios capítulo 7, jorrando as tuas fontes pelas ruas da cidade. O sábio diz assim, ele não obedeceu, né? Mas ele diz, não deixa as tuas fontes jorrarem. Ele está falando de sexualidade. Ele está falando do teu esperma, do teu sêmen, que é poder criativo. Um filho é uma arma contra as trevas. A família instituída por Deus é uma arma contra esse mundo tenebroso, corrupto, sem propósito. Mas o que a gente está fazendo com o corpo que deveria ser colocado em movimento apostólico para a glória de Jesus? Destruindo ele com os nossos pecados de orgulho, ego, arrogância, ganância, avareza, glutonaria, pecados sexuais sem limite algum. Então tu és Jesus, eu sou Jesus, e agora? Como é que fica? Porque ele é cabeça. Ô, irmão, por favor, não chama isso de heresia. É o que está escrito lá, 1 Coríntios 12, 13, 14. Tu és Jesus, Jesus é tu, aqui e agora. Ele não está aqui. Ele está em ti e te chama de membro dele. E agora, como que a gente resolve esse problema? Tu é parte de mim e sem ti eu não consigo resolver o problema. Porque vamos lá, tá lá o guri, tá lá o órfão com fome. O órfão clama a um Deus que é espiritual. Deus responde, mas vai usar quem? Porque a necessidade não é espiritual, é material. Vai usar quem? Por isso que direitos humanos, justiça social, está se tornando um monopólio ideológico de filosofias humanistas aí. Porque o pessoal acha que a igreja só está aqui para proibir a pessoa de ser gay e congregar no domingo. Não existe para mais nada. Não existe para benefício social nenhum. Mas a igreja é, será e sempre foi o movimento. Paulo falou para Timóteo assim, ó, coluna e baluarte da verdade. Estava num evento de juristas em Sergipe, antes de vir para cá, e falei justamente isso. A igreja é a última fronteira contra o caos do mundo. Mas a gente não está aqui só para dizer o que é pecado. A gente está aqui para mostrar o que é santidade. A gente não está aqui só para denunciar o erro. A gente está aqui para viver a verdade. A gente não está aqui para dizer o que não é família. A gente também está aqui para dizer o que é uma família. A gente não está aqui apenas para dizer quem está indo para o inferno. A gente está aqui para revelar o estilo de vida de quem está indo para o céu. E isso tem tudo a ver com masculinidade, porque o homem é e sempre foi a resistência. Por isso o ódio, assim, ó. Uma feminista chegou e falou, tudo é dado, né? Alguém chega assim no debate e diz, pesquisas dizem. Não confie, se a conversa começar assim, pesquisas dizem, ou Estado Democrático de Direito, você fala, ixi, não vem coisa boa. Porque, sabe, hoje de 10 palavras que as pessoas falam no debate, 9 é Estado Democrático de Direito, já vem uma besteira depois disso.
E ela disse assim: a ciência diz que não precisaremos mais dos homens. Aí o entrevistador: hã? Nós vamos congelar os espermas e os homens vão parar de existir. Mas o mais interessante, que eu pegaria ela, né? Mas vai tirar os espermas antes, né? Porque a verdade, ela é seminal. O centro da existência humana é a masculinidade. Deus é pai, Jesus é homem, e a Trindade comissiona o homem como seu representante pleno. Gênesis vai dizer que Deus cria o homem, gênero masculino. 3 trechos criativos da existência humana em Gênesis. Gênesis 1:26, Gênesis 2:7, Gênesis 5:1. Então, tem momentos ali que diz que fez o homem, tem momentos que diz que fez o homem e a mulher, mas Paulo lá em 1 Coríntios 13 fala bem assim, o homem não deve descobrir a cabeça, porque assim como Cristo revela a glória de Deus Pai, a mulher revela a glória do homem. Mesmo a gente lendo o relato criacional, sabendo que a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus, é como no hebraico é Adam, né? Humanidade. Deus criou a humanidade. Isso vai além do gênero. Mas está lá no relato que a mulher procede do homem. Deus cria o homem, gênero masculino, primeiro e sozinho. Por isso tu é odiado. Por isso tu não é... Assim, porque hoje, se você for fazer uma denúncia contra as agressões de sua esposa contra você, não vai dar nada. Mesmo você com hematoma ou qualquer coisa, talvez vão rir de você, as autoridades. Mas se ela for lá sem prova nenhuma, só pelo poder da palavra, você vai preso. E só um bom advogado para tirar você. Por que isso, pastor Anderson? A masculinidade é a coisa mais odiada do mundo, do pecado, de Satanás, da sociedade, justamente porque é extremamente perigoso no bom sentido quando esse homem é resgatado por Deus. E Satanás não quer que as coisas voltem para o controle. Pelo contrário, Satanás quer mais bagunça. Ele não quer ordem. Mas a grande pergunta é: quem de nós quer acordar? Quem de nós quer dar uma resposta a Deus? Que a maioria de nós fica nessa fé evangélica do congregar, pedir perdão para cear, congregar, pedir perdão para cear. E nunca entra na periculosidade do teu chamado. Porque aceitar o chamado é se tornar um cara perigoso. Um cara que os demônios dizem: eu sei bem quem é. Como disse do apóstolo Paulo. Então esse homem evangélico pesado, culpado, 6 dias ateu e um dia crente, vira sócio de Satanás. Não. Precisa nem preocupar com ele é nosso. Ele é nosso. É a mesma provocação que eu faço, se fosse crime ser crente, haveria prova suficiente para te prender? Não, deixa quieto aí, isso aí só vai para a igreja. Isso aí não, é dos nossos, pô. Porque é o crente ao gosto de Satanás, sabe? Pesado, culpado, lento, onde há pecado a lentidão, onde há pecado a culpa. A única coisa que torna um homem corajoso é a santidade. A única coisa que torna um homem corajoso é a verdade, o amor pela verdade, o amor pela eternidade. A única coisa que faz o homem vislumbrar as próximas décadas é o céu. Só um cara que está preocupado com o céu luta para melhorar a terra. Mas um cara
todo viciado, todo quebrado, todo torto, ele está lá preocupado com ninguém? Eu sempre pego o termômetro pelo dinheiro. A maioria dos homens evangélicos não dizimam. Esse já é o termômetro da tua sepultura. Tu está morto, irmão. Porque um homem vivo, a primeira coisa que ele faria é financiar, viabilizar o que salva ele e amadurece ele. As mulheres fazem isso desde que o mundo é mundo. Porque tem uns assim, ó, comecei a falar de dinheiro, já uns cara feia, risinho de canto. Não, eu estou mostrando para ti onde tu está morto. Porque onde há vida, a gratidão, aquilo que gerou vida. Está lá em Lucas capítulo 8, verso 1. E todas as mulheres que foram curadas por Jesus e tiveram demônios expulsos dos seus corpos, começaram a servir a Jesus e os discípulos com todos os seus bens. Porque as mulheres entendem gratidão mais do que os homens. Se eu fui salva, eu financio o que vai salvar outros. Então, um homem que está vivo, ele financia a vida. E um homem que está morto só assiste. E é o maior rival de Jesus no coração masculino. No coração humano, no masculino, pior ainda. É o dinheiro. Mas é o termômetro da nossa morte. É o dinheiro. Porque isso está denunciando a nossa falta de generosidade com a igreja, com o próximo, com missões, com obra social. Isso quer dizer o que para nós? Estou nem aí. E quem não está nem aí está em pecado. Nunca um cara santo vai dizer estou nem aí. Um cara santo vê o que Jesus vê. Chora o que Jesus chora e odeia o que Jesus odeia. E ele bota tudo em jogo. Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante a um homem colecionador. Quando ele descobriu o reino, ele vendeu tudo que tinha. E comprou o reino. E se apoderou do reino. Billy Graham disse assim, dei-me o talão de cheque de um homem e eu revelarei seus amores. Ele também disse, se o homem alinhar o seu relacionamento com o dinheiro, todas as áreas da sua vida serão alinhadas. Mas vamos lá. Isaías 3,12. O feminismo já estava na Bíblia, irmão. Tem nada a ver com o século XXI, hein? Começou no Éden, está aqui em Isaías dizendo assim, ó, 3,12. Líderes imaturos oprimem um povo e mulheres o governam. Ó, meu povo, seus líderes o enganam e o conduzem pelo caminho do erro. Pastor Anderson, mulheres não podem liderar? Devem. É em reação à liderança que os homens assumiram. Em auxílio, porque não foi isso que Deus fez? Criarei uma ajudadora que o auxilie. Sim ou não? E por que a mulher está fazendo mais que você? E por que a mulher está sendo mais fiel que você se ela deveria ser sua reagente? Você está fazendo e ela vem completar o que você está fazendo. Líderes imaturos, estávamos discutindo isso em Sergipe. Entra governo, sai governo, e as manobras no funcionalismo público não é técnica, é capital político. Então tem um órgão redondo funcionando, abençoando a sociedade, mas as pessoas, por birra ideológica, por amor pelo dinheiro ou corrupção, às vezes tira toda uma equipe de um órgão público, por manobra política, e coloca outro, não pela técnica, mas pelo o fluir da corrupção, porque vai ser um sócio que ele vai colocar lá.
ou questões ideológicas. E a gente não consegue ver o progresso do país. E o que isso tem a ver com nós? Tudo, porque onde está a nossa presença, a gente estanca esse tipo de sangria. A gente revela um outro tipo de valor. A gente propõe um outro tipo de reflexão. Líderes imaturos oprimem meu povo. Um político vai lá, coloca um programa funcional, aí o outro vai lá e quebra. Aí assim, ó, os bons programas só duram 4 anos. Porque entra outra equipe, outro partido, quebra. Isso é imaturidade. Por exemplo, há uma coisa bacana nos Estados Unidos, o juiz é votado também. Olha que segurança a sociedade americana tem. Não tem como uma pessoa sentar em cima de algo e dizer, sou dono. Principalmente daquilo que é público. Não, você não é dono. Mas só chega esse tempo quando a gente tem uma crise desgraçada de homens. É um juízo de Deus. Está aqui, ó. Líderes imaturos vão oprimir vocês. Porque homens são maduros, homens amadurecem, homens são transformados, homens transformam, e isso vira uma avalanche. E mulheres do governo. E aqui eu não quero culpar as mulheres. Eu quero dizer que a mulher sempre foi ajudadora. Então, se os líderes são imaturos e os homens estão omissos, as mulheres que foram criadas para complementar vão governar. Então, nem sempre o desejo da mulher de tomar o volante é algo maligno. Mas talvez uma resposta à minha e à tua omissão. Porque onde há homem há providência, proteção, envio, descanso, todo mundo descansa. Mulher nenhuma vai desconfiar que um homem de Deus vai passar a mão na bunda dela, como eu citei o cara aqui. Criança nenhuma vai ficar temerosa se os homens de Deus, os homens evangélicos, são abusadores, predadores sexuais. Então, onde há homens de Deus, há descanso. Mulher nenhuma está militando. Duvido que exista uma feminista esposa de um cristão evangélico pleno. Duvido. Duvido. Só há uma feminista onde há um homem fraco, egoísta, omisso, emasculado. Só há uma Jezabel bradando onde tem um Acabe calado, amedrontado, acurralado, amordaçado. A voz de Jezabel é o silêncio de Acabe. E quando a mulher fala sem ser governada por Deus e pela palavra, olha o desastre que Jezabel causou. Olha o desastre que Herodias causou. Por causa de um rebolado, o homem de Deus perdeu uma cabeça. Rebolado de uma moça. A moça rebola, o rei diz, eu te dou metade de um reino. Por causa de um rebolado. E a mãe fala para a filha, não, a gente não quer. Irmão, que mulher não queria metade do reino? Cuidado com que tipo de mulher. Você está se metendo, hein, varão? Cuidado com o dedo podre aqui, quem está solteiro, hein? Quem não queria metade de um reino? A mulher quis se vingar, pastores. Não, eu não quero um reino, eu quero vingança. E mandou trazer a cabeça do homem de Deus numa bandeja. Onde não há homens, irmãos, haverá tragédias. Porque ele poderia dizer, empenhou a palavra, está lá. Não, o que fosse material. O profeta é homem de Deus, eu não vou matá-lo. Não, mas cara fraco. E cara fraco está preocupado com reputação e não propósito. Porque às vezes, irmão, e na maioria das vezes, viver o teu propósito é algo indigesto para todo mundo, inclusive para ti.
Líderes imaturos te oprimirão e mulheres te governarão. Chegou esse tempo. Líder imaturo para tudo que é lado, em todas as áreas da sociedade. Futebol, falei isso recentemente, é o fenômeno Neymar. Gol para Jesus, vida para Satanás. No esporte a gente não tem mais exemplo. Na igreja, obviamente que eu estou falando do palco, não estou falando do altar. Muitos homens de Deus espalhados pela nação. Mas no palco gospel, exemplo quase nenhum para a gente seguir. No judiciário, você tem que garimpar. Na política, você tem que garimpar. Cadê os líderes do nosso país? Cadê os 5 homens que a gente conta no dedo dizendo eu quero imitar esses 5 homens aqui, ó? Não temos 5 líderes no país para dizer eu sigo a vida desses homens aqui. Eu quero ser como eles são. Não tem. Difícil. E quando a gente achar, que a gente se apegue radicalmente. Cair na graça de um nordestino desse tamanho, negro, um dos maiores juristas do país. Toda vez que eu me cedo nas redes sociais, ele marca um almoço. Um dos maiores advogados criminalistas do país. Velhinho já. Ele diz, eu nunca vi tanta verdade, tanta humildade no coração de um pastor. Então, eu não quero que o reino de Deus perca você. Então, toda vez que eu achar que você falhou, eu te chamo aqui para te alinhar. E minha esposa que pediu isso, que ela é nutrida pelas suas pregações. Pensa na coragem, assim, ó, porque todo homem que a gente lê na Bíblia que foi corajoso era baixinho, né? Pensa na coragem. Aí eu tinha que estar aqui desde ontem, né? E ele urgentemente falou, tem um evento em Sergipe, preciso que você esteja lá, urgentemente. Aí eu cancelei a primeira passagem, primeiro fui para Sergipe, para poder vir para cá. Toda a nata dos juristas e políticos do país lá, toda a nata. Ministros da STF, juízes, desembargadores, a nata famosa lá. Irmão, o velho é brabo. Só lembrei de Billy Graham, assim. Domina a comunidade jurídica. Os caras tremem. O STF se submete à autoridade do homem de Deus. Aí daqui a pouco todo mundo, né? Pastorando, fui chegando, alguns juristas me conhecendo, tirando foto, pastor, que honra, tal, não sei o quê. Senador Magno Malta estava lá e daqui a pouco, pastor, né? Falando e me citando, pastorando. Aí daqui a pouco me dão, assim, ó, é um evento jurídico. As pessoas pagaram para estar lá. E eles assim, ó, quiser a devolução do ingresso, pode ir. A gente está aqui por causa de Deus. Aí sobe um nordestino que deveria estar morto o contexto de vida, com a barba desse tamanho, a cara tatuada, e passa um microfone para você direcionar profeticamente juízes, desembargadores, advogados, promotores, ministros do STF, e todo mundo tem que ir. Precisamos arrombar as portas, no bom sentido. Quem de fato voltou a viver? Estou falando aqui para quem está vivo. Quem está morto, a gente vai orar por você no final. Tem esperança. Mas a gente precisa entender o seguinte, o problema existe, nós somos a medicina. Meu raciocínio não é fama. Que a única foto que eu postei lá foi com o deputado Hélio Negão.
simpático pra caramba, nosso irmão na fé. Mas poderia estar uma foto com o ministro do STF, né? Não tirei. Porque assim, ó, o convite me leva à urgência de que é uma igreja sem pastor. Uma juíza falou bem assim, meu Deus. Não, primeiro um advogado falou, meu Deus, parece um malandro, mas que homem espetacular. Aí uma juíza falou bem assim, senta aqui, me conta a tua história, sou cristã. Falei, é evangélica? Não, ela é espírita. Eu, vamos embora. E aí, assim, as autoridades lá, e o doutor Silva Neto, ele não pede uma oportunidade. Pastor, por favor, todos em silêncio, pastor Anderson vai orar agradecendo a refeição. Ele é proposital. Aí a juíza fala, nossa, que oração linda. Aí na minha cabeça, né? Não tem oração linda, né? É só oração, mas do tipo assim, ó, a carência dos ambientes. Porque esse homem evangélico transformado não foi chamado para ser luz na luz e sal no sal. Mas o que está acontecendo com a gente? Vergonha. Meu irmão, me deram o microfone, eu tô nem aí, ó, só assim a primeira fila, juiz, desembargador, ministro, senador, deputado federal. Tá louco, irmão. Você fala, pô, a chance de eu fazer esse povo perder o sono. Porque assim, ó, você acha, no meu caso, se fosse um pastor, já tiraria o sono dele, sim ou não? Mas é um pastor como eu, aí tira 2 vezes o sono. Entende? Do tipo assim, ó, meu Deus do céu, o que é aquele cara? Assim, ó, não tem motivo de eu estar ali. Não tenho nada a ver com aquela comunidade jurídica. Mas o doutor Silva Neto, eu percebi a manha do gato dele. Por que ele quer me modelar? Ele quer me modelar, entendeu? A primeira coisa que ele falou é, que bom te ver de terno, porque geralmente eu não uso. Aí eu falei, ó, que velho sem vergonha. Porque ele percebeu minha integridade. Ele lamenta muito quando os pastores chegam nesse nicho de network, eles se perdem. A primeira coisa que eles querem com, sei lá, o Aras, chefe nacional do Ministério Público, estava lá também. O que os pastores querem é uma foto. Então o velhinho falou bem assim, esse tatuado tem a aparência certa, tem a aparência errada, o comportamento certo para o meu plano. Qual o plano dele? Evangelístico. Ele quer salvar essa comunidade de homens. Ele falou bem assim, ó, pega mais leve quando for criticar políticos. Não que a gente não deva, mas eles me ligam 3 da manhã querendo tirar a vida. Eles já estão mortos. Tudo que eles querem é o que nós temos. Por exemplo, eles querem ser fiéis a uma esposa. Eles não entendem porque a gente é fiel a uma mulher só. Eles querem, não conseguem. Então, se a gente bate, a gente acaba de matar. Por exemplo, teve uma deputada federal do PT hoje lá palestrando. Porque ele concorda? Não. Mas porque ele quer salvar. E para a gente salvar, às vezes a gente tem que dizer, seja bem-vindo. Não que a gente vai relativizar valores, mas porque que a gente está com um objetivo na vida daquela pessoa. Eu estou falando tudo isso aqui, pontuando, irmão, para falar da nossa responsabilidade. O trabalho não vai ser feito se você não fizer. A ação vai ser feita se você não fizer. Ninguém se importa, só você. Se você ama Jesus, se você é um homem de Deus. Você está preocupado com a igreja, com salvação, evangelização, missões, testemunhar, santificar, transformar a tua vida. Porque a bronca que fica para essa comunidade jurídica é quem é esse?
Mas nunca mais. Por que eu faço questão de nunca mais eles esquecem? Quando falar de igreja, a minha imagem vai estar lá. Essa é a vantagem de não ter cara usual de pastor, no meu caso, né? A pessoa nunca esquece. Seja para bem ou para mal. E você tem que forçar porque não há outro. Está vazio. E ele me cutucando, dizendo, meu Deus, eu estou comandado pelo Espírito. Toda hora o Espírito manda você pegar o microfone para orar e eu não estou liberando. Aí eu falei, vou ter que pegar voo. Aí ele falou, não, é agora. Vai lá, pega o microfone. E as pessoas querem. Mas a gente está tímido. Por quê? Pecado. Egoísmo, avareza, pequenez. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Lá em Isaías capítulo 1, que eu pedi para vocês abrirem. Verso 21. A palavra do Senhor diz o seguinte: vejam como a cidade antes fiel tornou-se uma prostituta. Antes era o centro da justiça e da retidão. Agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou coisa desprezível. Antes era pura, agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões, todos eles amam subornos e exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com os direitos das viúvas. Com as lentes de Jesus, quando você volta para o Antigo Testamento, você percebe que a graça não se inicia no Novo Testamento. Que Deus sempre teve um olhar especial para a sociedade, mesmo não convertida, e requer do seu povo um testemunho tão forte, tão eficaz da paternidade social de Deus, que eles respondam ao Senhor. O Antigo Testamento sempre reclamou de injustiça. O Antigo Testamento sempre reclamou de tribunais injustos, juízes injustos, subornos, propinas, e aqui mais uma vez. E tudo isso, na raiz, é um problema de masculinidade. É o homem na mesa de trabalho que está distorcendo o objetivo de sua missão, de sua profissão, de sua vocação. Ou tem alguém aqui que confia fielmente num mecânico? E se você é mecânico que está aqui e não glorifica a Deus com o seu trabalho, se arrependa. Que a gente entrega o carro com o retrovisor quebrado, aí no outro dia o cara tem que fazer o motor. Não, mas... Não, mas foi só a lanterna quebrada. Pois é, afetou o motor aqui, vai ter que trocar. Eu já trabalhei em autopeças, irmão. No meu tempo de ímpio. Triste. Então, todo problema do mundo é um problema na masculinidade. Só tem alguém propinando e alguém recebendo. Só tem alguém subornando e alguém recebendo. Se tem alguém roubando, se tem alguém traindo, se tem alguém defraudando, há um homem por trás de toda essa ação. Então, a resposta desse mal não é um homem bom, porque esse homem bom não existe. Jesus disse, bom só o Pai. É um homem que nasceu de novo. É um homem redimido. O oposto desse mal não é a gente encontrar o bem, porque ele não existe fora de Jesus. É a gente falar para aquele que nasceu de novo, ei, é tua responsabilidade revelar o teu Deus invisível. Tu é a visibilidade do teu Deus. Ou tu já viu uma cabeça rolando pelas ruas de São Paulo?
Tu já viu, querido? Uma cabeça saltitante? Tu já viu uma cabeça com braços? Tu já viu uma cabeça com pernas? Tu já viu uma cabeça saltando? Oh, tu vai correr. Tu vai achar que é o boneco assassino. Mas é isso que a gente está fazendo com Jesus. Um corpo imóvel, sem cabeça, porque não vai se mover se arrancar a cabeça fora. E uma cabeça andando sozinha. Rolando, né? Andando não, rolando. Ô Jesus, o que você está fazendo? O meu corpo não quer se mover. Aí eu estou tentando aqui resolver algumas coisas. Mas não dá para fazer muita coisa assim, né, Jesus? Rolando. Cabeça não tem mão, né? É uma assombração. E muitas igrejas estão existindo hoje, na sociedade brasileira e mundial, como uma assombração. Um corpo sem cabeça, em outro lugar, uma cabeça sem corpo. Desmembrando o Cristo do seu povo, o Redentor e os redimidos. Cristo de um lado, seu povo do outro. Seria à toa que nas 7 cartas diz: eis que estou à porta e bato. E usamos o verso para evangelizar, mas a carta é escrita para a igreja. Ele está batendo na porta da igreja. Pessoal, vocês estão cultuando sem mim. Deixa eu entrar na minha casa. Tem espaço aí para mim? Então a gente pode estar servindo a Cristo sem Cristo. Por isso a inutilidade desse homem evangélico, culpado pesado que vai para o culto. É isso. Ele cultua sem Cristo. Ele vai para a igreja do Cristo sem assumir Cristo na vida dele. Aí ele vira pousada do Espírito Santo e não morada do Espírito Santo. Gosto sempre de falar isso. Pousada a gente vai de vez em quando, uma vez no ano. Casa a gente habita. Mas a gente está nessa fé de salvo, não salvo, entra, sai, vai, não vai, entendeu? Dia crente, dia não. E não consegue ativar o nosso nível de responsabilidade, o nosso nível de compaixão. Por isso a gente não está transformando caráter, nossa própria sexualidade, nosso casamento, nosso testemunho, o que o mundo fala de Deus ao olhar para nós. O que o mundo diz sobre Deus ao olhar para nós? Por que coloca um cara barbudo na frente das maiores autoridades do país? Alguém viu alguma coisa que eu não estou vendo. Que eu não tenho um pedigree nenhum para oferecer. Não tenho nada para oferecer, a não ser Cristo ressurreto. E vim no avião, se eles vissem a trilha sonora que eu vim no avião, era o cara que estava... Eu vi ouvido rap, irmão. Aí eu pensando assim, imagina o ministro da STF com meu fone no ouvido agora, hein? Não era o pastor que estava orando aqui com a gente? Ou seja, o melhor ângulo de qualquer homem evangélico, seu melhor lado é Jesus, irmão. É o Espírito Santo. A virtude não está em nós, só a responsabilidade. Não há virtude em ti. Tu não vai se tornar um homem bom, é impossível. Tu só tem que se tornar um homem rendido. Tu só tem que tornar um homem perdedor para o vencedor. Quando Paulo diz, em Cristo somos mais que vencedores, ele primeiro perdeu. Para quem venceu? Quem venceu foi Jesus. Então a gente não vence sem a vitória dele. A gente não é sem ele. A gente é membro dele, é nele que nós estamos, é nele que está a nossa identidade, é nele que está a nossa vitória, é nele que está a nossa força, é nele que está a nossa capacidade, é nele que está o nosso novo nome, é nele que está o nosso destino, é nele que está a nossa transformação, é nele que está o nosso descanso, nosso futuro, o nosso sorriso, o que há de melhor que nos reserva está nele.
Irmãos chegam para mim dizendo: Pastor Anderson, o que você acha de constelação familiar? Nenhum problema aqui, irmão. Se você é o palestrante de constelação familiar, o coach, não estou falando disso. Mas eu falo bem assim: meu irmão, tu é discípulo de Cristo. Não está transformado pela providência do Senhor por meio da igreja, do evangelho, da palavra, do Espírito, do pastoreio, do discipulado, e quer dar a outro a glória que já te foi dada. Tu está tão negligente com a transformação que já foi disponibilizada a ti, que tu quer recorrer a outro antídoto parcial, desistindo do antídoto total. Tem um monte de falsário por aí, né? Falsário coach. Aí o cara é crente, não aceitou a transformação do evangelho, aí vem um coach e pede 20 mil para destravar o filho de Deus. E talvez esse filho de Deus que pagou para destravar é o cara que eu falei no início, não dizima. Então, ou seja, rebelião sai caro. Desobediência sai caro. Porque você pegou o atalho, o caminho está revelado aqui, né? Aí você foi pegar o atalho sai caro, vaso. É igual o crente maturo indo atrás de profeta que revela CPF. Tem disso aqui em São Paulo? Chegaram para mim: pastor, vamos no culto ali que o cara revela CPF. Eu falei: para que diabo eu quero saber? Eu já sei meu CPF? Só vai ser um homem de Deus se revelar o quanto eu devo no CPF e pagar. Eis que eu vejo que o teu nome está no Serasa. Falou: ô glória, esse é profeta. E eis que Deus vai me usar para pagar. Aleluia. Entendeu? Mas olha o nível do nosso atalho. A gente está tão fora do nosso propósito, tão fora da nossa identidade, que o falso profeta está lucrando com a nossa desobediência. O casamento que já deveria estar transformado pela palavra, não está, aí tem que pagar caro para o falso profeta. A toalhinha, a aguinha, o desafio, eu chamo tanto para dar tanto. Sai caro, irmão. Por isso que o rei Davi, mesmo falho, deu ao seu filho, que foi um homem no início, um moleque no final, que foi Salomão, o melhor conselho que qualquer pai, pastor tem que dar aos seus: ser homem e obedece a Deus. Porque Davi está dizendo, em outras palavras: meu filho, é muito caro desobedecer. Seja homem e permaneça. Seja homem e aguente o preço da obediência. Ou você acha que é fácil obedecer? Ou você acha, quando alguém diz que ama o Senhor, ama a palavra, ama a igreja, ama orar, ama adorar, a gente não ama, porque a carne não se converte. Então a gente não está falando de amor pela coisa em si, porque a nossa carne não quer a coisa em si. Que carne aqui quer orar? Que carne aqui quer obedecer financeiramente, irmão? A gente vai para a palavra, tem um problema e clama a Deus: ó Deus, me ajuda financeiramente. Aí vai para a palavra diz: bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Obedecer é sofrer. Eu amo adorar. Tá mentindo. Quem que ama adorar, irmão? A gente ama as consequências disso. A gente ama depois que rompe a esfera da carne, que a gente vê os resultados. Então não é amor pela coisa, porque a coisa em si, o elemento em si, porque a carne não quer. A carne quer ficar 3 horas orando? Santo, me dá o segredo aí. Porque, irmão, se a gente orar, principalmente, orar, sei lá, em línguas, 10 minutos já orou por tudo. Se você fala: ai meu Deus, já orei 1 hora. Quando você fala, não passou nem 10 minutos, você fala: misericórdia, já terminei a lista, o que eu faço agora? Quando a gente rompe a esfera carnal, esse é o motivo da obediência, aí sim, é igual o resultado de academia, o início é só dor, então a gente não ama a dor. A gente começa a ter prazer no exercício porque vê o resultado no corpo.
Então a gente ama obedecer, porque agora a gente está vendo o resultado e odeia o resultado da desobediência. Um marido que um dia traiu não trai mais porque ele sabe o dano do pecado. Ele sabe a dor que ele causou na esposa, ele sabe a lágrima que ele fez os filhos derramarem. E ele diz, não vale a pena, eu não quero. Então ele não está dizendo que se tornou melhor que outros homens, ele só está dizendo o quê? Eu amo o resultado da obediência e odeio o resultado da desobediência. Porque não tem esse lugar, querido, não se iluda, não tem esse lugar que a gente é 100% transformado. A gente agora só não é mais burro, porque quem peca é burro. Quem peca é burro, sou. Eu falei semana passada para os caras. Toda vez eu fico rindo com a minha esposa. Tu quer burrice maior que um irmão na fé mandar nudes? Pastor, eu não sabia o que era nudes. Minha esposa, eu falei, estão falando aí de nudes, que é nudes? O povo tira foto das partes íntimas e manda aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Eu falei, tem isso? Tem. Eu não acredito. A mulher vai lá, tira uma foto e manda para o cara? É. O cara vai lá, tira uma foto e manda para a mulher? É. Irmão. Ô vaso, você está aqui, irmão, e fez isso. Você é burro, moço. Você é burro, velho. Você é burro. Por que você é burro? Porque você deu poder para a pessoa te controlar. Tu tem uma amante agora sem ter. Tu tem uma pensão alimentícia sem ter. Se ela tiver constrangida e falar, esqueci, e vai-se embora. Mas se ela falar bem assim, ele é casado, ele é obreiro, ele é pastor, agora 500 por mês. 1.000 por mês. Pensãozinha. Acabou, velho. Burrice. Então, um homem santo não é um homem aleluiado, sabe? Vê anjo toda hora, demônio, glória. Não. Eu aprendi com o meu pastor, ele falou bem assim, eu acordo ateu e preciso me alegrar no espírito meia hora para poder engatar. Ele falou bem assim, todo dia que eu acordo, Satanás vem e diz, você pegou pesado no culto ontem. O povo não vai voltar. Deus não existe. Olha o meu pastor, olha o nível de maturidade. Ele falou, eu acordo, Satanás já me assalta, que eu bati demais no povo, Deus não existe, a igreja é uma ilusão. O que eu estou fazendo da minha vida ao subir naquele altar todo domingo? Ele falou, todo santo dia. E eu assim, e eu querendo julgar, olha como a natureza humana é. E eu assim, sentado ouvindo o meu pastor, falo, misericórdia, irmão, vou sair da igreja. Aí ele já manda assim, né? A unção pastoral já pega a nossa, como Jesus pegava a nossa mentalidade. Ô irmão, me perdoe se você é melhor que eu. Nossa, que vergonha. Aí para piorar, ele disse que um dia foi orar na igreja de manhã, 7, 8 horas. Aí passou no café, tinha do lado da igreja. Aí sentou, pediu uma cerveja e uma carteira de cigarro. Aí eu falei, não, eu vou sair da igreja. Tipo assim, vou ficar só para ouvir o resto da história, mas nunca mais volto na igreja. Pediu a cerveja e o cigarro. E a gente assim, meu Deus, onde isso vai dar? Meu pastor, seríssimo, né, o cara? Seríssimo. Não brinca, não gosta de piada, sabe? Como assim? Eu, na minha cabeça, né? Meu herói tá morrendo, cara. Minha admiração vai acabar hoje. Como assim? E ele falou justamente isso, que acorda, Satanás vem e fica. Então, no caminho dele de casa para a igreja, Satanás, o que tu tá fazendo? Deus não existe. Vai orar. Orar pela igreja, orar pelo povo. Não, moço. Então, ele falou que chegou lá no café e o Satanás aqui, com as setas, né? Aí ele falou, vamos resolver logo essa bronca, né? Aí sentou e o cara sabe que ele é o pastor da igreja do lado. Imagina, o pastor chega
e diz, um café, um pão de queijo, uma carteira de cigarro e uma cerveja. A mais gelada que você tiver. Imagina, o cara vai entregar, mas está assim, né? Está talado, em crise. É o pastor da igreja, cara. Aí ele toma o café, come o pão de queijo, aí puxa a carteira para frente, puxa a Skol, garrafa assim para frente, falou que estava gelada, assim, ó, chega a goela dele. Aí ele falou bem, aí ele puxou, cara. Quase Salmo 103, lembra? O salmista, ó minha alma, porque estás abatida dentro de mim. Aí ele começou a conversar com o cigarro e com a cerveja. Não tô bem não hoje, tô num dia mal. Deu saudade de vocês. Como é que vocês estão? Aí ele falou assim, ô Hollywood, oh, que saudade de te dar uma tragada. Como tu me acalmava. Ô Skol, como tu descia tão redondo. Era tão bom quando a gente era amigo. Aí chamou o cara. Pode guardar. Ué, pastor. Falei, não, só queria conversar com eles. Aí falou bem assim, eu quero voltar para vocês hoje, nesse dia mal. Mas eu só chamei vocês para conversar, para dizer que vocês chegaram atrasados. Jesus chegou antes de vocês. Ali, irmão, dali para cá eu entendi que a transformação do homem não é um acúmulo de energia. Porque o cara evangélico, quando ouve uma palavra de santidade, ele tá tão mal que ele fala, não, então meu lugar não é a igreja. Só tem homem forte, só tem homem santo, só tem homem poderoso. Ali eu entendi que não é isso. O apóstolo Paulo, no seu maior momento de santidade, revelou o quê? Fraqueza. Quanto mais a gente é fraco, a gente vem para a dependência. Não é que a gente acumula força. Quanto mais a gente está debilitado, mais a gente tem que depender. Senhor, tem misericórdia de mim. É José correndo e a mulher gritando que ele é abusador. Bloqueei uma mulher há 2 semanas, porque a gente é tudo feio, né? O homem evangélico tem uma qualidade. Bicho é feio, senhor. Você achar um evangélico bonito, né? Então, irmão, tu acha que essas perebentas da vida aí quer a gente porque a gente é bonito, quer a gente porque a gente é elegante, quer a gente porque a gente tem carrão, quer a gente... Não, quer a gente porque a gente é homem de Deus, moço. Elas querem destruir um propósito. Aí eu entro no meu Instagram de um pastor, aí tá lá uma bicha cabunda do tamanho do planeta Terra e botou lá, irmão, com todas as letras. Que vontade de dar para um pastor hoje. Botou carinha, bundinha e coração. Aí eu falei, deve ser um petista aqui, rancoroso comigo. Deixa eu ver aqui se é um fake news. Aí entrei e não era, moço. Não era. Aí o homem que é homem tem aquele momento de autovalorização, né? Tô sendo desejado. Quando essa parada brotar no teu coração, macho, clama por misericórdia. Aí eu bloqueei, tchau. Foi tentado, pastor? Não. Não. Então, não sou melhor que ti. Um pastor sério, um homem de Deus sério, não é melhor que você. Só ativou a responsabilidade. O dano é maior. É burrice. Na altura do campeonato, um cara como eu, tipo, perto de zerar o jogo, resetar e voltar para o início. É burrice. É burrice ferir minha esposa há 17 anos de casamento, lutando todos os dias para amar e transar com a mesma mulher. É burrice ter 4 filhos hoje e muito já na idade da razão ser danificado pela má conduta do pai. É o que tudo que aqueles que odeiam a igreja querem de mim, um mau testemunho hoje. Então é burrice. Santidade é inteligência, porque é qualidade de vida. Ter que acordar sem ter que se arrepender, ter que acordar sem ter que mentir, ter que acordar sem ter que tramar uma nova manobra para se esconder. Sendo que o Evangelho disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância.
Então, acordar sem a paz de tomar o teu café, ouvir o pássaro, ver a brisa, ver o sol, ver os teus filhos acordarem, cheirar cada um deles, sentir o cheiro do teu café e falar: qual a próxima mentira que eu vou contar para minha mulher para ela não descobrir a primeira que eu falei? Você não está reinando em vida. Não é qualidade de vida, não é vida em abundância. Virar um mentiroso profissional. E tem muitos de nós que já nem percebe mais que é mentiroso, porque absorveu essa máscara. Que o pior mentiroso é aquele que crê na mentira que ele conta, né? Então o homem de Deus é chamado para acordar com qualidade de vida. Acordar vivo. Acordar em paz. Porque sempre falo isso aos meus, né? Que a gente nem sempre use o rei Davi como exemplo de arrependimento. Que a gente use o exemplo de José, que não pecou e saiu correndo. Se pecar como Davi, se arrependa como ele. Se não pecar, corra. Bloqueie. Evite. Não fique com somebody love, com a amiga do trabalho. Não queira ser o Zé Bonitinho gospel, o Vando gospel. Entendeu? Se tu sabe que tem uma brecha ali, não se exponha a essa brecha. Se tu sabe que se tu mandar ali o somebody love, aquela vai cair, não manda o somebody love. Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, não. Infelizmente, na igreja, a gente não tem como pastor esse domínio. Tem homem carnal, mulher carnal na igreja. Ó, a irmã quer transar com o pastor, irmão. Como assim uma mulher, sabe-se lá ser evangélica, vem na rede social de um pastor casado, pai de 4 filhos, para destruir vidas. Porque está lá em Provérbios 6 e 7, a mulher adúltera, ela busca vida preciosa. Então tua vida, macho, é preciosa. Tu não vale uma cibalena sem o Espírito Santo. Tua vida só é preciosa porque tu tem potencial de arrebentar com as trevas quando se tornar um homem de Deus. Tu tem poder evangelizador, poder santificador. Tu pode transformar pessoas, tu pode um dia ser um pastor, tu pode começar um projeto, tu pode ter uma ideia que abençoe teu país. Então Satanás te odeia e ele vai levantar mulheres adúlteras para arrebentar com você. Eu sempre vou pelo lado racional do adultério, responsabilidade moral de quem adultera. Pastor Jack, um pastor amigo meu de Porto Alegre, ele vai pelo viés moral, mas ele vai mais pelo espiritual. Falou, o Anderson não está errado quando aborda que não é demônio, é a pessoa, mas também a gente não pode menosprezar o reino espiritual, e ele deu um testemunho. E com esse testemunho eu encerro. Falou que tinha um cara vocacionado na igreja dele, a presbitério mesmo. Diácono, presbítero, e ele ia confrontando o cara e teve um dado momento que confrontou o somebody love dele com as mulheres. E ele ofendeu. Não aceitou a repreensão, o cajado do pastor. Ó, tá errado esse seu trato aqui com a irmã. Tá muito... E não, isso não é papel de homem de Deus. Ficar de somebody love aqui. Não gostou. Aí o cara falou para a esposa pegou mais A que o marido, foi confrontar o pastor. Que isso? Foi confrontar meu marido sobre isso? Eu sou pastor. Eu estou aqui para proteger a igreja e proteger a igreja de um ser que tem experiência milenar no que faz. Satanás é milenar. A gente só tem os anos que tem. Eu só tenho 42 anos. Satanás é milenar. Então Paulo disse assim, ó, não ignore os astutos ardis de Satanás. Aí o casal saiu da igreja, achou o pastor radical demais por querer
confrontar o somebody love do irmão. Não falou que ele era adúltero, não falou que ele ia pecar, só falou cuidado no trato com as mulheres, velho. Porque tem cara que fala grosso com a esposa, né? Sim, que? E com as outras mulheres ele é... Oi, o somebody love, sabe? O Zé Bonitinho, sabe? Paz do Senhor. E o Jack que gosta disso, né? Porque o cara modula a voz. Carioca tem muito disso, né? O mais somebody love do país é o carioca. Carioca é quasquasquá, pá, qual é e tal. Só chegou a notícia, irmão, que o irmão foi quebrado por Satanás. Que o irmão caiu. Divorciou, arrebentou ministério, arrebentou casamento, divorciou. Mas, olha só, ouve essa. Quando o irmão foi pro motel, que foi do somebody love ao motel. Quando ele foi no motel, tá lá, pimba na chulimpa. Quando terminou o serviço, a mulher endemoniou. Literalmente. Satanás no corpo dela. E ela começa a rir. Até arrepio. Só de pensar numa cena dessa. E Satanás no corpo da mulher dizendo: eu te disse que eu destruiria a tua vida. Irmão. Você decide pecar. Mas Satanás sempre está disponível para fazer uma sociedade. Depois do primeiro pecado, todo homem de Deus tem uma oportunidade. Se arrepender, se tornar um profissional. Não, mentira. E que nós decidamos ser daqueles que se arrependem. Porque Jesus não voltou ainda. A graça para o mais absurdo dos atos. Senador Magno Malta é irmão, evangélico. Aí ele estava contando as histórias da CPI, né? Já teve CPI do narcotráfico, CPI da pedofilia. E ele prendeu muita gente. Só na CPI do narcotráfico ele prendeu 300 pessoas presencialmente. Porque uma CPI, quando um político faz, o político ganha autoridade de juiz, né? Então ele pega os inquéritos que estão acumulados e se ele concluir que o cara é um criminoso, ele pode ir lá com a autoridade de juiz e a força policial prender o cara. Ele prendeu. Pra você ter ideia, ele prendeu o tenente que era tenente dele quando ele tinha 18 anos. E ele tá... Foi engraçado porque ele prendeu uns caras que converteu na cadeia. Os caras... Teve um político aí que foi condenado porque cerrou pessoas, cerrou com serra elétrica. Aí ele brincando lá, tipo, meu Deus, o evangelho é fenomenal, o cara agora é irmão em Cristo. O cara cerrou gente. Aí ele fala, meu Deus do céu, para esse céu aí eu não sei se eu quero ir não. Mas zoando, né? Porque Jesus não voltou, irmão. Há esperança para o mais maldito dos homens. E graças a Deus que a gente ainda não cerrou ninguém. Nem precisamos cerrar. Sabe? Para a gente ser um ex-esquartejador de pessoas. Às vezes o nosso problema, mediante a problemas como esse aqui, ó, grande. O cara está arrependido e nasceu de novo. Quem de nós pode dizer que merece ir para o céu ou dizer que não merece ir para o inferno? O melhor entre nós, comparado ao que Deus quer, é o pior. Mas Jesus merece que você decida.
Jesus merece que eu decida. Jesus merece também o melhor de nós e não apenas o pior de nós. Procuramos a igreja quando estamos em dívida, procuramos a igreja quando estamos em depressão, procuramos a igreja quando estamos em divórcio, mas por que a gente não glorifica a Deus com a qualidade das nossas vidas quando tudo está bem? Por que a gente não vem para a igreja quando tudo está bem? Por que a gente não ajuda a obra da igreja com dízimo, doação, oferta quando a gente está próspero? Por que a gente não entrega o namoro, a santidade do namoro ao Senhor e só quer salvar o casamento do divórcio? Por que a gente não entrega o nosso melhor a Deus? Por que só o pior? Porque isso já define a qualidade de homens que vão existir no país. Que um dia, obviamente que quando começamos com Cristo, entregamos só o pior, no início. E creio que eu estou falando aqui a uma maioria já de filhos. Aqui é a minoria que não é filho, que talvez foi convidado para ouvir a mensagem hoje, mas a maioria aqui é de filhos. Por que continua dando só o pior? Há um pai que merece o melhor. Há um Deus que merece o melhor. Há um Salvador que merece o nosso melhor. Porque a gente não se permite ser consumido pela glória do nome dele? Ao serviço a ele, ao serviço à sua igreja, ao serviço ao seu povo? Por que a gente não se torna o irmão mais velho protegendo os irmãos mais novos? Por que a gente é o filho pródigo mais chateado que o filho pródigo que foi? Talvez a gente, como evangélicos, está sendo o filho que ficou, bom, conservador, que nunca pecou, mas também não conhece o pai, está perdido dentro. E não se alegra que o pai perdoa o filho que volta. Porque a gente tem uma santidade disfuncional, que é a santidade do não faço. A santidade do filho que fica, que também está perdido, é a santidade do eu não faço o que desagrada a meu pai. Mas ficou evidente que também ele não conhecia. O que foi, pecou contra o pai, mas pelo menos conhecia o caráter bondoso do pai. Os servos do meu pai não são tratados assim. Ou seja, ele sabia o caráter bondoso do pai. Então Deus não está aqui para jogar nenhum de nós fora. Só quando Jesus voltar, que a porta da arca fecha. Não voltou ainda não, macho. Então ainda há tempo de pegar o lixo e jogar fora. Ainda é tempo de pedir perdão à esposa, pedir perdão à igreja, pedir perdão a quem você defraudou, a mudar, santificar, olhar para o lugar certo, ser o homem certo, ser servo da igreja, consequentemente ser servo da sociedade. Amém? E se você é esse homem que quer ter um reinício de clareza na sua vida, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você.